Pois não. Bom dia a todos e todas. Havendo o número legal, declaro instalada a sessão ordinária de número 39, de 31 de outubro de 2023, da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Inicialmente, eu cumprimento efusivamente querida amiga desembargadora Marlúcia, querida amiga desembargadora Andréia, desembargadora Ângela, querida amiga desembargadora Regina Câmara, doutor procurador, doutor Luciano Pescotti, representando a Defensoria Pública, querida amiga doutora Wanda, senhores advogados, aqui presente na pessoa do doutor Holanda, seja bem-vindo. Os advogados que estão nos assistindo remotamente, servidores aqui presentes, a todos e todas, que eu cumprimento na pessoa do Hélito. Enfim, todos que estão aqui prestando seu apoio, seu intelecto para a realização desta sessão. Muito bom dia. Inicialmente, eu passo a apreciação da ata da sessão anterior, de número 38, que se realizou em 28 de outubro, que já foi disponibilizada a todos os gabinetes. Alguma objeção, algum reclamo? Sem objeção, senhor presidente. Obrigado, então declaro aprovada. Temos aqui item 2, pedido a microfonia, né? O microfone aberto. 2 pontos. Pronto. Dá para silenciar. Dois ponto 1, apelação 010-3784, dígito 84. Com marca de origem, vara de delitos de organizações criminosas, apelante Francisco Adriano de Souza, advogados Márcio Borges Araújo, apelante Luiz Fernando Estevão, apelante Maria Nilda, apelante Eudes Teixeira, apelante Washington Damasceno, Defensoria Pública, apelante Cleilson Dantas dos Reis, advogado doutor Antônio Rafael, de relatoria, minha relatoria, vou ler aqui a resenha. O desembargador, eu proferi meu voto no sentido de conhecer do recurso para dar-lhe provimento. A excelentíssima desembargadora Ângela Tereza Gondim Chaves pediu vista dos autos, julgamento adiado. Está em mesa, desembargadora? Sim, excelência. Falar, vossa excelência. Inclusive, até já disponibilizei. Ontem eu não vi muita coisa por causa da sessão e outras. Mas... Fiz aqui a declaração de voto. Bom dia a todos e a todas. Desembargador Henrique, presidente desta terceira sessão, querida amiga desembargadora Marlúcia, desembargadora André e doutora Regina, que estão em videoconferência. Saúde também doutora Vânia e doutor Luciano Pescotti. Os advogados que estão também remotamente. O doutor Segundo que está aqui presencialmente. Servidores, Força Policial, meu cordial bom dia. O processo foi remetido para julgamento por essa terceira Câmara Criminal na sessão do dia 24 de outubro de 2023,
em cujo voto do eminente relator, desembargador Henrique Jorge Holanda Silveira, foi no sentido de absolver o réu, o Washington Damasceno Melo Neri, da acusação de haver integrado a facção criminosa GDE, com fulcro no artigo 386, inciso 7 do CPP. Em seguida, solicitei vista dos autos com o fito de proceder à análise mais acurada do feito, com a remessa dos autos para decisão, e este é o sucinto relatório. Segue a fundamentação e, desde já, adianto que acompanho o judicioso voto lançado pelo pré-claro desembargador relator, concordando com suas razões de decidir. Analisando detivamente os autos, infere-se que houve perda do objeto dos recursos dos apelantes Francisco Adriano de Souza, Luiz Fernando Estevam da Silva, Eudes Teixeira dos Santos, Maria Nilda Silva de Souza e Cleilson Dantas dos Reis, pois estes foram excluídos da presente ação penal após provimento de exceção de litispendência de número 0103-784-84-2019, em razão da identidade entre os processos, este, que eu acabei de dizer, e o 102-614-77-2019, com bem salientado pelo eminente desembargador relator. Assim, deve ser objeto de análise apenas a apelação do réu Washington Damasceno Melo Neri, que argue como preliminar a nulidade de provas em razão da ilegalidade da busca pessoal, apreensão do celular e sua subsequente análise de conteúdo sem autorização judicial ou consentimento do proprietário. Segundo consta nos autos, a Polícia Judiciária investigava os crimes de homicídio e tentativa de homicídio contra Jefferson Lagartão e sua companheira Ângela, motivado por questões de dívida de drogas por integrante de facção criminosa no início do ano de 2019. No curso das investigações, a polícia abordou Fernando Estevam da Silva, vulgo Cara de Gato, e, com sua autorização, obteve acesso ao conteúdo do celular que portava, cujo material encontrado subsidiou o inquérito policial que investigou o crime de organização criminosa. Quanto à suposta nulidade das provas produzidas, nada a reparar do judicioso voto do eminente relator, pois a abordagem de Fernando Estevam se baseou em informações prévias de sua associação com a facção criminosa GDE, relativamente a crimes de incêndio e danos a postes, tratando-se, portanto, de procedimento que observou a legalidade. O acesso ao celular ocorreu porque o proprietário o franqueou voluntariamente, conforme confessado no interrogatório do réu, folhas 12, inexistindo comprovação de que houve alguma espécie de coação. No que diz respeito ao mérito, a análise das conversas extraídas do celular de Fernando Estevam estão colecionadas as folhas 41 até 55, onde constam conversas mantidas no grupo de WhatsApp chamado Titanzinho Surf Mês 1, com 21 integrantes, sendo Francisco Adriano de Souza, vulgo Cibite, o líder da facção criminosa GDE, que se denomina Tropa do Cibite ou Tropa SBT. A polícia teria identificado mensagens de Washington Damasceno Neri, vulgo China, enviadas no referido grupo, isso às folhas 47 e 50, que abaixo transcrevo. O suposto acusado, ora recorrente, diz em áudio: boa tarde, família, aqui da parte do China. Ei, Má, vocês vê um e outro, depois vê dizendo GP. Você tem ideia da... Você tem que dar ideia logo, mulher. Você confia mais. Ainda bem que você não é conhecido. Se fosse conhecido, já tinham matado você. Deus o livre. Você ainda para a branda da culá, mulher. E uma outra voz masculina: bom dia a todos, família, da parte do China. Estamos TMJ, que é abreviatura, e estamos juntos, né? Verifica-se que, apesar do registro do aplicativo constar o nome Maria Cecília, é uma voz masculina com alcunha de China que envia os áudios ao grupo. Contudo, as mensagens extraídas do acusado se referem apenas às saudações do interlocutor por meio de áudios ao grupo, mas sem nenhuma conversa mantida pelo acusado que seja identificado o cometimento do delito sob apuração. Em seu interrogatório, o recorrente disse ser pescador e que não conhece os demais membros do grupo e que sequer possui aparelho celular.
destacou que a polícia, no dia da prisão, levou os aparelhos celulares de sua sogra e do parente da sua sogra, sendo que, no primeiro, havia um grupo de pescadores, cujo perfil era do réu e de pescadores de uma jangada de praia, onde só trocavam mensagens de dias melhores na profissão. Como bem salientado pelo percussivo desembargador relator, os números de telefones apontados pelo magistrado na sentença como sendo de propriedade do acusado não identificam o nome de Washington Damasceno, conforme listagens dos integrantes do grupo, pois o número final 7762 consta o nome de Maria Cecília, alcunha Emotion, com descrição de perfil família abençoada por Deus. E o número final 2923 consta o nome de Emotion Bandeira do Brasil, sem descrição de perfil. Compreendendo que a prova produzida é frágil para autorizar uma condenação por organização criminosa, uma vez que não há como ter certeza de que os áudios enviados dos referidos celulares realmente pertencem ao recorrente, muito menos o conteúdo das mensagens evidenciam conduta delituosa, não sendo suficiente por si só o fato de o acusado participar de um grupo de WhatsApp onde se encontram membros da facção criminosa, motivo pelo qual seriam necessárias outras diligências investigatórias no sentido de esclarecer a autoria delitiva do recorrente. Assim, constato a existência de dúvida razoável que não autoriza a manutenção da acusação do recorrente com base no princípio do indúbio pro réu. Diante do exposto, acompanho o voto do eminente desembargador relator, Henrique Jorge Holanda Silveira, para, abro aspas, absolver o réu, Washington Damasceno Melo Neri, da acusação de haver integrado a facção criminosa GDE, com fulcro no artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal, é como voto. Obrigado, desembargadora Ângela. A desembargadora já tinha votado, né, desembargadora Andréia. Então, manifestação unânime. Apelação 00-506-99, dígito 64, da relatoria da eminente desembargadora Ângela Tereza. Vou ler aqui a resenha. A eminente desembargadora relatora proferiu seu voto no sentido de conhecer do recurso para negar-lhe provimento. A excelentíssima desembargadora Marlúcia pediu vista dos autos, julgamento adiado. Está em mesa, desembargadora? Sim, presidente. Perfeito. Obrigado, desembargadora. 2.3. Apelação 00-108-49, dígito 17, também da relatoria da eminente desembargadora Ângela. Resenha o seguinte: a eminente desembargadora relatora proferiu seu voto no sentido de conhecer do recurso para dar-lhe provimento. A excelentíssima desembargadora Marlúcia pediu vista dos autos, julgamento adiado. Está em mesa? Está em mesa, senhor presidente. Palavra Vossa Excelência. Obrigada. Desembargador Henrique, presidente, desembargadora Ângela, desembargadora Andréia, juíza convocada, doutora Regina, Câmara, ilustres representantes do Ministério Público, da Defensoria Pública, senhores advogados, servidores e demais pessoas que participam desta sessão. Meu cordial bom dia a todas e a todos, e de logo eu presto minhas homenagens e parabenizo todos os advogados e representantes do Ministério Público por suas sustentações orais no decorrer desta sessão. Passo a leitura do meu voto vista. Trata-se de recurso ministerial buscando a reforma do decisum, a fim de que os réus sejam pronunciados e levados a julgamento perante o plenário do júri, em razão da presença de indícios suficientes de autoria no crime narrado na denúncia. Pedi vista dos autos na sessão do último dia 24 de outubro, para dirimir dúvidas que me impediram de proferir meu voto naquela oportunidade. Feito já satisfatoriamente relatado pela eminente desembargadora relatora. No caso em exame, a desembargadora relatora
em seu voto, deu provimento à apelação, determinando o pronunciamento dos acusados, para que estes sejam levados a julgamento pelo Tribunal do Júri, na forma do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4 do Código Penal. Hei por bem acompanhar integralmente o voto da relatora, porquanto encontra-se lastreado em bases sólidas para modificar a decisão de impronúncia. Pois bem, como é disso, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação e sua fundamentação limita-se à verificação de indícios suficientes de autoria e materialidade do fato, evitando-se o aprofundamento na análise da prova. De acordo com o artigo 413, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, abro aspas, a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar em curso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena, fecho aspas, devendo a análise da prova se dar de forma comedida, indicando a existência do fato e os indícios suficientes de autoria. Nesse ponto, entendo correto o voto da eminente relatora, uma vez tratar-se, por certo, de fase de admissibilidade de ação penal, não sendo exigível, nesse momento de mero juízo de delibação, prova plena de materialidade e autoria delitivas, mas sim a presença de indícios devidamente descritos na ação penal, consoante entendimento consolidado no STF. Em caso, após detida análise da peça acusatória, observo que fora possível vislumbrar no aso, ainda que de forma concisa, a exposição do fato criminoso, com todas as circunstâncias, permitindo, pois, entender no que seria supostamente consistido a participação dos recorridos. No bojo probatório, colacionado aos autos, percebe-se, ao menos em sede de análise perfunctória, que há elementos que indicam que, no momento do crime, os requeridos estavam no local dos fatos, junto com o terceiro não identificado, consoante se extrai do depoimento da testemunha ocular, falecida Alisson de Amorim Ferreira, páginas 24 a 25, e dos depoimentos em juízo das testemunhas Ricardo da Silva Andrade e Orisvaldo Oliveira Brandão. Nesse contexto, é salutar que se relembre que o artigo 239 do CPP estabelece que, abro aspas, considera-se indício a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. Fecho aspas. Com base nisso, no presente caso, considero que, embora ainda frágeis, há indícios mínimos de autoria, nos termos do artigo 29 do Código Penal, que permitem concluir pela existência de justa causa para justificar o oferecimento da denúncia contra os recorridos Francisco Bruno Rodrigues Cardoso e Breno Rodrigues Cardoso, pelo delito cometido contra a vítima, Giliardi Ricardo do Nascimento. Diante do exposto, sem mais delongas, acompanho integralmente o voto da eminente relatora para conhecer e dar provimento ao recurso interposto nos exatos termos de sua manifestação. É como voto, senhor presidente. Obrigado, desembargadora. Eu também, sem delongas, eu adiro integralmente o voto da eminente relatora, assim como a manifestação da doutora desembargadora Marlúcia, conforme foi dito pela eminente relatora. O artigo 155 possibilita o convencimento do juiz com prova não repetível, né? E, no caso, o Alisson disse que estava com a vítima, que viu os acusados,
infelizmente, posteriormente, né, Veio veio a óbito, mas sem muitas delongas, realmente essa fase, todas essas dúvidas, conforme a desembargadora Ângela e a desembargadora Marlúcia falaram, deve ser dirimida no cenáculo popular. Então, eu adiro integralmente o voto do eminente relator. Então, já findou a parte de processos com pedido de vista. Agora, nós vamos, dando continuidade, vamos agora proclamar o resultado, desembargadora Marlúcia daqueles, desembargadora Ângela, desembargadora Andréia, desembargadora... Como? Tem? Aqui não. Não sei aqui. Certo. Então, repetindo, vamos proclamar o resultado, desembargadora Marlúcia, desembargadora Andréia, desembargadora Ângela Regina, sua advogada aqui presente, demais todos que estão nos assistindo. Aqueles processos que já foram julgados, já estão no sistema, que não houve objeto, não houve pedido de sustentação oral, de preferência com sustentação oral, que já foram, tem os votos dos colegas, eu já declaro julgados nos termos dos respectivos votos dos seus relatores. Liberar qual? Aí vamos para agora os pedidos de preferência com sustentação oral. 4.87. Eu aqui, para informar o ilustre advogado, doutor defensor, o item 4.87, apelação 00-111-4139, da relatoria da eminente desembargadora, relatora Maria Regina, juíza convocada, está sendo adiado. É isso, doutora Regina? É isso, desembargador. Está adiado. Obrigado. Então, os doutores que estão aguardando, é um prazer tê-lo aqui conosco assistindo, mas vai ser adiado para a próxima sessão. Doutor Renier Martins Vasconcelos. Isso? Doutor Renier. Então, vamos agora aos processos extra-pauta. Inicialmente, o 3.1. Habeas corpus 063-4220, dígito 30. Impetrante, doutor José Crisóstomo Barroso Ibiapina, paciente Cauã de Moura Rocha, da relatoria da desembargadora Marlúcia de Araújo. Está em mesa, desembargadora? Sim, senhor. Doutor Crisóstomo se encontra na sala? Doutor Crisóstomo, José Crisóstomo Barroso Ibiapina. Doutor Crisóstomo. Então, vai para a recuperação. Vai para a recuperação, né? Segunda chamada, depois a ré, né? De Irauçuba, doutor Crisóstomo. 3.6. HC 063-398563. Impetrantes, doutor Leandro Duarte Vasque. Paciente Marco Antônio Bastos, Paulo Laércio Bastos, João Vitor Feitosa, e também o doutor Antônio de Holanda Cavalcante II, juiz, impetrado juiz da Vara de Delitos e Organizações Criminosas do Estado do Ceará. Relatoria da eminente desembargadora Marlúcia. Está em mesa, desembargadora? Está em mesa, senhor presidente. Perfeito. É, O doutor
Pode repetir aí a numeração? Posso. 063 39 8563. 063 39 8563. Já localizei. Perfeito. Doutor Antônio Holanda Cavalcante II, consultando o sistema, todos já votaram. Todos já votaram. E aí a ordem foi conhecida e concedida. O senhor vê necessidade de produzir? Eu sei que seria um prazer, iria engrandecer bem os debates, mas fica para outra oportunidade. Com certeza, não faltarão oportunidades, se Deus quiser. Então, doutor, foi concedida a ordem para determinar tão somente a participação presencial dos acusados presos, viu? Fora pacientes. Perfeitamente. Discussão criminal. Perfeito. Muito obrigado. Quero até parabenizar a desembargadora aí, que esse voto realmente muito bom e tem que se exercer o amplo direito, de defesa. Sem dúvida, desembargadora. (3.26) HC 063 35 98 48, impetrante Francisco Roberto de Souza Júnior, paciente James de Oliveira Bandeira, da relatoria da eminente desembargadora Ângela. Está em mesa, desembargadora? Sim, excelência. O doutor Francisco Roberto de Souza Júnior está na sala. Doutor Francisco Roberto de Souza Júnior se encontra na sala, doutor Roberto? Então, vamos para... Está presente o doutor Mourão, doutor, por gentileza, e por obséquio. O senhor vai produzir a sustentação oral, doutor Mourão? Posso produzir, se o senhor permitir. Como vai o senhor? Tudo bem? Senhores desembargadores, amigos, advogados. Doutor, o senhor tem procuração? Tenho procuração nos autos. Perfeito, sem nenhum problema. Desculpe a falta da gravada. Perfeito. Doutor Mourão, o senhor vê necessidade de se produzir relatórios? Não, excelência. Perfeito. Então, eu já passo a palavra ao senhor, doutor Mourão, sem antes dizer da satisfação, do prazer de tê-lo novamente aqui conosco. Com muita certeza, o senhor vai abrilhantar e engrandecer aqui os nossos debates. A palavra, Vossa Excelência, disporá do prazo regimental. Bom dia a todos, senhores desembargadores, presidente da nobre turma, ao excelentíssimo representante do Ministério Público, às ilustríssimas desembargadoras, a todos que estão nos acompanhando nesse momento de sustentação oral. Bem, o caso já é bem simples, já é repetitício, eu acredito que o senhor desembargador presidente já tem a noção desse caso e os demais, em relação ao seu James. Foi impetrado no dia 30 de 10 de 27 de 6 de 2023, um habeas corpus sobre essa questão, que foi ventilado, vamos dizer, o abuso da prisão preventiva. E até o presente momento, vamos falar numa questão técnica, no primeiro momento, não foi revisada, passou-se os 90 dias e o senhor James ainda não teve a sua prisão revisada para se manter a prisão preventiva. Mas eu vou ser bem sucinto. O que a defesa pretende é tentar elucidar duas questões. A primeira em relação à prisão preventiva, o que está esculpido no artigo 312 do CPP, que Vossas Excelências já estão acostumados até demais de verem e esculpidos dessa forma. Aqueles princípios que estão esculpidos ali, eu acredito que isso não tem mais, vamos dizer, efeito pelo estado de saúde. O que eu quero atrelar aqui nesse debate, nessa sustentação, é a questão da saúde do paciente. O paciente está há mais de 4 meses hospitalizado, como o último documento anexado aos autos, sem previsão de alta. O estado dele é deplorável, até de se
falar a dificuldade pelo tempo que ficou entubado, recentemente saiu da UTI. Então, a gente fazendo um raciocínio simples, sem esticar, vamos dizer, a corda da lógica jurídica, a gente percebe que a ordem pública, como se diz, não tem efeito nenhum na condição que ele se encontra. A questão da garantia da aplicação da lei penal, o mesmo raciocínio. A questão de você ter a aplicação da própria lei penal da mesma forma. E aí, então, eu vou para o segundo raciocínio do 312. A liberdade provisória, na situação que ele se encontra, também é inócua. Qualquer das medidas aplicadas que são permitidas ao juiz ou magistrado aplicar ao peticionante são inócuas, até a tornozeleira, se fosse aplicada a liberdade provisória, não teria efeito nenhum. Então, no raciocínio bem simples, bem simplório, o que eu estou tentando transmitir para Vossas Excelências nessa sustentação é o princípio da dignidade da pessoa humana. O senhor James não tem direito à visita. Antes que estivesse preso, porque teria direito à visita dos familiares, dos parentes próximos. E na situação que ele se encontra, está mais fácil ele ir a óbito do que sobreviver, segundo as informações que a defesa tem de terceiros fazendo um esforço hercúleo para saber da situação. Porque nem a defesa conseguiu fazer uma visita após inúmeros e-mails realizados para a SAP. E aí eu adentro nessa questão da dignidade da pessoa humana, que extrapola a questão, vamos dizer, extraconstitucional. Está dentro daquilo que Paulo Bonavides falava, né? Eu acredito que recentemente não, mas no ano de 2020 houve o seu falecimento, e o seu livro é tradicional entre nós que estudamos direito, que temos essa vamos dizer, paixão por direito constitucional. E para defesa, essa questão da dignidade humana, discutido no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, é maior do que o que está presente no diploma extraconstitucional, que é do processo penal, e maior do que o próprio 312 da liberdade provisória, porque nenhuma das medidas estabelecidas nesse diploma tem efeito. O que tem em si, no caso concreto, é um ser humano que não tem CPF, nessa questão da dignidade da pessoa humana, um ser humano que tem a essência que extrapola todos os direitos infraconstitucionais, que não tem direito à visita, que não tem direito à defesa, que, vamos dizer, como eu já repito novamente, vai ter a tendência de morrer mais do que sobreviver e que não vai ter um contato sequer com a família, ou ter uma morte digna, vamos dizer assim, pelo que se ouve. E vou para o segundo momento. Se vier, que eu espero que seja, ainda que seja um milagre, ele volte à normalidade, que seja decretada a prisão preventiva. Ora, se é para garantir a ordem pública, se é para garantir a questão da instrução processual, se é para colocar uma tornozeleira, tudo bem. Agora, da maneira que ele se encontra, se ficar privado da visita de familiares, morrer à míngua. Eu não estou querendo aqui criar sentimento, emoção, algo parecido nos nobres julgadores. Mas eu acredito que o tempo de trabalho de Vossas Senhorias na militância do direito não foi carcomido pela prática, vamos dizer, do dia a dia, que nos torna, vamos dizer, insensível a determinadas situações. Mas eu não vou entrar na questão da prisão preventiva, que já vai... Não estamos ouvindo, doutor. Caiu a internet dele lá. Parou em 5h05. Falta 5h50, né? Não, parou em 5h50. Ah, parou em 5h50. Perfeito. Doutor Roberto? Doutor Roberto? O senhor está na sala também? Que é impetrante? Microfone, senhoras.
Pois é, ele casou comigo na sexta-feira, mas quem tem que fazer isso é O doutor Mourão não tem, ele disse que tinha, não foi? E ele fez já uma sustentação aqui outra vez, que eu lembro, desse caso. Doutor Mourão, doutor Roberto, seu microfone, por gentileza. Ninguém está escutando o senhor aqui. Senhor, caiu a internet do doutor Mourão aí. E o tempo dele está parado. Nós não estamos escutando o senhor. O senhor saia e entra novamente, por gentileza. A modernidade tem essas coisas. É bem... A hora que emperra. Pronto, tá podendo ouvir? Sim, agora o doutor Roberto. Estamos ouvindo, doutor Roberto. Pronto, eu vou concluir a sustentação do meu colega, já que ele não conseguiu conectar. Não sei se ele voltou. Perfeito, doutor. O senhor foi usado pelo doutor Mourão 5 minutos e 50 segundos, viu? Pronto. Bom dia a todos, desembargadores, membros do Ministério Público, aos colegas aqui presentes nessa sessão. Aqui se dispõe, como meu colega já abordou, principalmente a questão de saúde do seu James. Inclusive, no habeas corpus já apreciado em junho, foi mencionado pela defesa sua condição de saúde, na qual a defesa não tinha nem contato mais com um paciente que estava já internado na Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza. E a única comunicação que a defesa tem com o mesmo é por meio de e-mails e sem nenhuma conduta por parte da Secretaria de Administração Penitenciária, inclusive até uma recusa por parte do hospital em fornecer informações. As informações que a gente consegue, muitas vezes, é de colegas da área da saúde que informam a condição do seu James. Inclusive, foi juntado aos autos que o mesmo hoje se encontra usando fralda geriátrica na dependência de terceiros. E agora, dia 27/10, a defesa juntou a última informação por parte da Santa Casa, informando o quadro de saúde do mesmo, que é de difícil controle de situação alérgica, a qual não tem previsão de alta. E um dos fundamentos por parte do juiz Acói não deferir a revogação ou relaxamento de prisão por parte do seu James era em virtude de diligências que deveriam ser feitas. Diligências essas que já foram solicitadas durante toda a instrução, na qual se passaram mais de 4 anos e 3 meses para se concluir. E se alega que, em razão dessas diligências, não se pode proferir a revogação do mesmo. Entretanto, essas diligências não podem ser cumpridas, porque o mesmo se encontra assim internado sem previsão de alta. Então, a defesa ingressou com esse pedido. Questão de dignidade, já vista que desde junho não tem contato, a família também não tem contato com o mesmo se encontra assim internado, já chegou a ficar entubado. O microfone foi desabilitado. O mesmo Pronto. Se encontra-se com um quadro de saúde debilitado e a defesa vem na busca da justiça que aprecia a situação do mesmo. A última atualização foi do dia 27/10, conforme folha 678 dos autos dos habeas corpus, e informar que a investigação policial na qual expediu o mandado de prisão do seu James foi proferida em 2019, na presença dele e de outros réus, que apenas o seu James, após esse prazo de quase 4 anos e 4 meses, se encontra-se preso. Todos os demais réus já foram soltos, inclusive até por meio de habeas corpus proferido por essa mesma Câmara Criminal, mas o mesmo ficou-se preso, sobre a alegação de cumprimento de diligência. Diligências essas que não têm nem previsão de quando vão ser cumpridas, pois o mesmo se encontra internado sem previsão de alta. Então, a defesa vem por meio deste HC solicitar a revogação da prisão preventiva, para que a família possa acompanhar o mesmo, pelo menos nesse momento de saúde, e que a companhia da família possa, pelo menos, dar um mínimo de dignidade ao paciente. Os fundamentos da defesa para esse HC.
Aproveitando o restante da fala, peço desculpas pela interrupção, a queda da internet, como se fala aqui, e faço as palavras do novo colega. Ele concluiu, doutor Mourão. O senhor quer falar, mas eu terminou? Terminou? O senhor quer falar ainda, doutor Mourão? Ele concluiu. É só ratificar a questão do princípio da dignidade, que está acima do que está esculpido nos diplomas infraconstitucionais, que extrapola qualquer cadeia, ou grade, ou jaula legal, vamos dizer assim, no pensamento ideológico. Eu faço referência a um livro que é muito interessante, que eu li recentemente, que é a questão de pensar rápido e devagar. Duas opções que nós temos. Geralmente estamos mais atentos ao sistema 1, como ele se fala, o cotidiano, o rotineiro. E esse princípio da dignidade humana muitas vezes não é vista, porque ela é mais, vamos dizer, ideológica do que presencial. E no caso presente, eu acredito que seria de bom ouvir a aplicação desse princípio infraconstitucional acima dos que já foram falados. Obrigado, excelência. Obrigado. Doutor Mourão, nós não localizamos a procuração nos autos, viu? Doutor Roberto, existe ou não, doutor? Porque eu já fiz essa sustentação, então... Sim, inclusive, a gente já acompanha esse paciente, doutor, já em outros habeas corpus. É uma procuração... Mas nesse aqui não tem, doutor, não tem. E outra também, doutor, se o senhor me permite a palavra, no primeiro HC, que também foi questionada a minha procuração, foi constatado que não havia no momento da sustentação, e eu deixei de fazer a sustentação, mas havia procuração nos autos. Certo, o senhor junta depois. Tá bom, querido. Obrigado, excelência. Desculpe a informalidade. Concedo a palavra ao doutor procurador, doutor Luciano. Obrigado, presidente. Bom, a questão que eu verifico nas alegativas da defesa são 2 pontos. Bom, se fala muito em dignidade da pessoa. Eu vejo aqui uma violação da norma jurídica por parte do réu, né, do acusado, do ora impetrante, de violação da norma jurídica de natureza penal. Outra, então a dignidade foi ofendida por ele quando no cometimento da infração penal. Então, a dignidade que eu vejo também tem que ser visto pelo lado da vítima, não só os direitos do preso, mas também os deveres do preso pelo descumprimento, né, da norma jurídica e, no caso da infração, do acometimento do ilícito penal. De outra sorte, verifica-se que, pelo que eu entendi, o acusado encontra-se internado na Santa Casa. Né? Eu não vejo nos autos ou alguma coisa parecida que venha corroborar que ele saindo do internamento, que ele se encontra internado, se a família dele vai ter as condições que o hospital está dando para ele se recuperar, seja com fralda geriátrica, seja com intubação, né? Porque já foi relatado aqui que ele já foi intubado. Então, são certas coisas que ele está internado e está sendo tratado. Eu não sei se ele indo para casa, se ele vai receber esse tratamento que está tendo no hospital. Era só o que Excelência, eu sei que não é comum acontecer isso, interromper a sustentação oral, mas a questão não é dele ir para casa. Encerrei minha palavra, eu não vou entrar em debate. Eu não vou entrar em debate. Só um minutinho, deixa o doutor concluir. Eu concluí, excelência. Concluí minha fala. Tá, obrigado, doutor Luciano. Então, devolvo a palavra à eminente relatora. Muito grata, senhor presidente. Saúdo os advogados do paciente, a quem já recebi no gabinete para escutá-los mais de uma vez. E, quanto à sustentação oral, nós podemos observar que a argumentação gravitou muito em torno da questão da dignidade. De fato, o paciente se encontra internado na Santa Casa de Misericórdia, de Fortaleza, onde tem recebido todos os cuidados que o enfermo precisa ter para seu tratamento, seu acompanhamento médico. Não enxergo no fato de uma pessoa estar sendo tratada num nosocômio, recebendo todo o procedimento médico, nenhuma violação ou malferimento ao princípio da dignidade. Ele não está sendo negligenciado,
E, com certeza, no hospital, ele tem recebido todo o apoio que ele precisa para o seu tratamento. Então, a despeito do que diz a defesa, eu não enxergo na situação do paciente, sinceramente, uma situação de aviltamento de dignidade. Ele está doente, está sendo tratado como merece e deve ser tratado, como qualquer cidadão brasileiro. Então, peço vênia para ler apenas a verbetação da emenda. O crime, aqui está sendo imputado, o paciente é o de homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 4 e 5. A tese primeira é de excesso de prazo para a formação da culpa, não está sendo acolhida. 8 diligências complementares requeridas pela defesa em seus memoriais, diligências de natureza complexa, gravidade em concreto da conduta e periculosidade do paciente, já que ostenta ações penais em curso. Invoco a súmula 52 deste tribunal e o princípio da proibição da proteção deficiente do Estado. Quanto à segunda alegação, que foi a mais reforçada na sustentação oral, que é a alegação de fragilidade na saúde do paciente. Não conheço dessa matéria, já que demanda um revolvimento fático probatório, mas de ofício verifico que o paciente vem recebendo o devido tratamento na unidade hospitalar, razão pela qual conheço parcialmente da ordem e denego-a na extensão cognoscível. É como voto. Obrigado, desembargadora Ângela. Como vota a desembargadora doutora Regina? O microfone, desembargadora doutora Regina. Acompanhe o voto, desembargador. Obrigado. Como vota a desembargadora Marluce? Senhor presidente, eu peço vista. Certo. Vista concedida à eminente desembargadora Marluce. Três ponto 41, HC 063 36 81 dígito 64. Petrante, Dr. Francisco Roberto Castelo Branco Pereira Filho, paciente Miqueias Matias Lima. Petrado juízo da Vara de Delitos e Organizações Criminosas da Comarca do Estado do Ceará. Relatoria da juíza de direito, doutora convocada Maria Regina Oliveira Câmara. Está em mesa, desembargadora? Doutora Regina? Sim. Obrigado. O doutor Francisco Roberto se encontra na sala? Primeiramente, bom dia a todos os presentes. Vossa Excelência, bom dia. Adriano Aguiar, vou estar representando aqui nessa sustentação oral do habeas corpus. O senhor vai produzir a sustentação oral. O senhor tem procuração, né, doutor Adriano? Isso, Vossa Excelência. Se não tiver, o senhor junto posteriormente, ok? Tranquilo. Está dando uma certa microfonia. Então, doutor Adriano, posso passar a palavra ao senhor? Vossa Excelência, vou só vestir a beca aqui. Só colocar a beca. Pois não, fica à vontade. Teve uma época que
Primeiramente, bom dia a todos os presentes. Então, passo a palavra ao senhor já. Vossa Excelência. Perfeito. Posso iniciar? Pode. Fique à vontade, doutor. Prazer tê-lo aqui conosco. Certamente vai abrilhantar os debates. Bom dia a todos os presentes. Meus cumprimentos a esta colenda Câmara. Excelentes senhores e senhoras desembargadoras. Excelente senhor procurador de justiça, serventuários, advogados e policiais presentes. Versam os autos de ação de HC em favor de Miquéas Matias Lima, que padece de grave constrangimento, que entende-se ser ilegal e para que o pedido da presente ordem seja devidamente atendida. Eminentes desembargadores, o inquérito policial apura suposta infração ao artigo 2º da Lei 12.850/2013, Lei de Organização Criminosa. Atualmente, estamos com o paciente preso há 440 dias, mais de 1 ano e 2 meses, conforme a ata da audiência de custódia incerta as folhas 162 e 168. Todo esse processo é repleto de inércia e desrespeito ao princípio da celeridade, dignidade da pessoa humana, pois corre como se solto o réu estivesse, dada tamanha demora. Vossas Excelências, a tese subjetiva de complexidade não pode servir de justificativa para tamanha demora. São apenas 2 réus que encontram-se recolhidos desde 16 de agosto de 2022. E, pasmem, tiveram a denúncia oferecida apenas 13 de dezembro de 2022, 120 dias depois. Ilustres representantes desta Câmara, a primeira audiência de instrução de julgamento foi marcada para o dia 1º de junho de 2023. Lembrando, a prisão se deu em 16 de agosto de 2022. Portanto, quase 1 ano depois pois, na verdade, seria realizada a audiência de instrução e julgamento. Falo isso, pois mesmo com a audiência marcada para quase 1 ano depois, a mesma não se realizou, haja vista está o magistrado de férias. A audiência fora remarcada para o dia 11 de setembro de 2023. Mais de 1 ano da prisão, mas, e não obstante, mais uma vez a audiência deixou de ser realizada. Dessa vez, em face das férias do magistrado designado para a realização da audiência. Nobres desembargadores, o réu está preso há mais de 1 ano, em um processo em que constam apenas 2 réus, simples, com uma denúncia oferecida após 120 dias, 2 audiências de instrução e julgamento não realizadas, não por culpa do réu, nem por ausência das testemunhas, mas por falha do cronograma de marcação de audiências, que não verificou que as datas coincidiam com as férias, ressalta-se, merecidas por parte dos magistrados designados. Ademais, Vossa Excelência, como martírio da prisão, o HC, devidamente colocado na pauta de julgamento do dia 17 de outubro, fora retirado de pauta da mesa. Ocorre que a prisão é a última rácio, medida extremamente excessiva e desproporcional imposta ao acusado, que já cumpre mais de 1 ano e 2 meses, sem o devido processo legal, em observância ao princípio da presunção de inocência. Consoante, dispõe-se a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 68, conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se ameaçar, ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Ainda, a Carta Constitucional, no inciso 57, artigo 5º, trata-se do princípio da presunção de inocência como garantia processual penal.
Ninguém será culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Há de se mencionar também o Pacto de São José da Costa Rica. Ninguém pode ser submetido a detenção ou encarceramento arbitrário. No mesmo sentido, dispõe o artigo 647 do Código de Processo Penal. Dá-se habeas corpus sempre que alguém sofreu ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Portanto, Vossa Excelência, diante de ato coator cometido pela autoridade impetrada, consubstanciada ou em manifesta ilegalidade, tem-se por devido e cabível o presente pedido. A prisão preventiva somente pode ser mantida quando presentes os requisitos, e não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. No entanto, não há nos autos do processo qualquer elemento a evidenciar a manutenção da prisão. A gravidade abstrata do delito não ostenta motivo legal suficiente ao enquadramento em uma hipótese de cabível se revelaria a prisão cautelar. Não pode o réu sofrer as mazelas da privação de liberdade em razão exclusivamente da ineficácia administrativa do Estado em prestação jurisdicional. Conforme o artigo 648 do CPP, a coação não se vislumbra no caso concreto. Vislumbra-se, sim, uma ilegal prisão por inequívoco excesso de prazo. O atraso na marcha processual acontece por circunstâncias que não podem ser atribuídas ao paciente ou à sua defesa, em clara inobservância à garantia da razoável duração do processo. Demais, é notável o entendimento de que a manutenção da prisão pelo argumento da ordem pública não pode e não deve ser definida por um critério subjetivo e temerário de gravidade de delito. Haja vista que o réu foi colhido em frente à sua casa, estando ao lado da família, sem armas, droga, nada de ilícito, e sem a presença de terceiros, a não ser sua família, sobre a subjetividade do suposto caráter permanente do crime de organização criminosa. Diante do exposto, Vossas Excelências, a defesa requer que Vossas Nobres Excelências se dignem em tornar procedente o presente right constitucional, no sentido de determinar o relaxamento ou revogação da prisão, com a concessão da liberdade do paciente, mediante aplicação ou não de medidas diversas da prisão preventiva. Haja vista, ratificando, falta de complexidade para uma terceira audiência, em virtude de férias dos magistrados, mais de 1 ano e 2 meses preso, apenas 2 réus e mais de 120 dias para o oferecimento de uma denúncia. Termos em que pede deferimento. Obrigado. Obrigado, doutor. Concedo a palavra ao doutor procurador, doutor Luciano. Ratifico o parecer, presidente. Muito obrigado, doutor Luciano. Devolvo a palavra à eminente relatora, doutora Regina Oliveira Câmara. Microfone, doutor. Cumprimentando o advogado pela sua sustentação, peço vênia para ler apenas sobre a apresentação da emenda. Perfeito. Emenda penal, processo penal, habeas corpus, organização criminosa, artigo 2º da lei 10.850, 2013. Pleito de revogação da prisão preventiva. Tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa. Inocorrência. Demora pautada nos critérios de razoabilidade, complexidade do caso,
2 réus. Necessidade de expedição de diversas cartas preparatórias. Elevado volume de informações coletadas na fase policial. Incidência da súmula número 15 do PJCE. Paciente vinculado ao Comando Vermelho. Periculosidade que não cessou com o decurso do tempo. Proibição da proteção deficiente do Estado. Constrangimento ilegal não configurado. Tese de desnecessidade da prisão preventiva. Ausência de fundamentação idônea e cabimento de medidas cautelares diversas da prisão. Não conhecimento. Reiteração dos pedidos já precisados do julgamento do habeas corpus número 063-4381, 74/2022, o IT parcialmente conhecido e denegado na extensão cognoscente. Obrigado, doutora Regina. Alguma divergência? Senhor presidente, eu gostaria só de sugerir que se determinasse ao juízo de origem empreenda todos os esforços para a conclusão dessa instrução, cuja audiência já se encontra designada no dia 28 de novembro. Né? Perfeito. Os expedientes para realizar as intimações que empreenda esses esforços. Viu? Certo. Doutora Regina, a senhora incorpora ao voto essa... Incorpora ao voto a manifestação da desembargadora Marlúcia. Perfeito. Então, manifestação unânime. Obrigado. Agora, findou essa parte, vamos para a recuperação. Vamos chamar novamente os HC. Primeiro, o HC 063-4220, dígito 30. Da relatoria da desembargadora Marlúcia, impetrante doutor José Crisóstomo. Barroso Biapina, se encontra na sala, doutor Crisóstomo? Não? Se encontra na sala, doutor Crisóstomo? Então, vou proclamar o resultado. Parcialmente conhecida, ordem denegada. Qual é o outro? Tem mais algum? Não, né? Então, pronto. Agora, vamos o de pauta. 4.40. Recurso antidistrito 025-03-1855. Recorrente, Ministério Público, recorrido, Márcio Souza Nascimento, advogado Jean, doutores, doutor Jean Everton Ribeiro Amorim dos Santos e doutor Francisco Ayrton Amorim dos Santos, de minha relatoria. Quem está inscrito para a apresentação? Doutor Ayrton se encontra... Eu já tinha visto o doutor Ayrton. Estamos aqui, doutor. Perfeito, doutor. Bom dia. Bom dia. Saudações, né? Não chegamos no que queríamos, mas ficou bom demais. Andou perto, falta só pontaria. Doutor... Então, beneficia ele, né? Improvido. Doutor Ayrton Amorim, eu consultando aqui o sistema, eu vejo que foi o recurso manifestado, foi improvido. O senhor vê necessidade de produzir sustentação oral? De forma alguma. Eu até agradeço e cumprimento a todos. Também só dizer do prazer de revê-lo, mesmo que remotamente. Também a doutora Ângela, o doutor Luciano, ilustre procurador, a doutora Andréa Mendes, a nossa ilustre doutora Marlúcia de Araújo Bezerra e os demais. E os colegas também. Até outra oportunidade. Fique com Deus. Obrigado, doutor Ayrton. Obrigado. E ao doutor Wellington também. Certo. 4.55, apelação 10.000, ao contrário, 74, dígito 16, da relatoria da desembargadora Andréa Mendes Bezerra.
Está em mesa, desembargadora Andréia? Está em mesa, presidente. Doutora Dirlândia, se encontra na sala? Doutora Dirlândia Alves Magalhães. Doutora Dirlândia. Então, vamos para o seguinte, depois retornaremos à doutora... Hã? Acabou, né? Porque isso foi adiado, né? Então, vamos para a segunda chamada da doutora Dirlândia. Apelação 10.000 ao contrário, 7416/2014. Apelante Micael Negreiro Pinto, advogado doutora Dirlândia Alves. Doutora Dirlândia se encontra na sala? Não se encontra, então eu vou proclamar o resultado. Recurso conhecido e parcialmente provido, sentença reformada. Isso, desembargadora Andréia? Exatamente, senhor presidente. Obrigado. Então, decisão, acórdão unânime. Agora vamos aos destaques. Agravo em execução penal 4.1, agravo em execução penal 00411-39, dígito 15, da relatoria da eminente desembargadora Andréia Mendes Bezerra Delfino. Falta o quê? Vai ser adiado, desembargadora, confirma? Vou repetir o Confirme, número. Obrigado. 4.17, apelação 00-510-4089, de minha relatoria. Vai ser adiado. Houve um problema ontem entre a cadeira e a tela. Certo. O 4.51, apelação 00-52-451, dígito 64. Esse aqui foi o quê? Não será adiado, né? Esse aqui foi votado, né, desembargadora Andréia? Foi votado, desembargador. Não vai ser adiado. Certo. Dá para a senhora ler o resultado, que eu estou sem o resultado. É o 00-52-451. 451, dígito 64. Repetindo, 00-52-451, dígito 64. Com marca de origem calcaia. Ô, desembargador, por favor, podia pedir novamente. Qual é o número? Perfeito. 00-52-451, dígito 64. Pronto. Deixa eu ver aqui. 0052. Ele está demorando em abrir. Não tem pressa, não. Não se preocupe, tá? Não temos pressa. Aqui, desembargador, recurso, aqui, ó, declaração. É o 0052. Custódia cautelar do regime semiaberto, adequação de ofício, necessidade, recurso conhecido e desprovido, sentença reformada de ofício. Perfeito, muito obrigado. Obrigado. Votado já à unanimidade. Processos pendentes de julgamento. 3.9, HC 063, 4395, dígito 24. De minha relatoria. Faltando o quê? Deixa eu ver. 063. 063. Eu me coloquei uma conversazinha no chat, desembargador Henrique.
Abriu. Perfeito. Eu li, é porque ontem aquela sessão nem respondi a senhora. Peço minhas vênias. Eu entendo a posição, mas eu vou manter a minha decisão, desembargadora Ângela. Pois não, excelência. Então, só gostaria que ficasse consignado em ata, doutor Wellington, os motivos da minha divergência. Perfeito. Desembargadora Andréia, quer se manifestar, desembargadora Andréia? Não, desembargador, eu acompanho o eminente relator. Certo. Então, No caso... ordem parcialmente conhecida e concedida por maioria. A divergência foi no sentido de que o voto reconheceu o fumus commissis delite, no que eu concordo, mas a discordância é só em relação ao periculum libertatis, porque eu penso que o crime foi gravíssimo, a decisão está fundamentada e os requisitos da preventiva estão presentes. Perfeito. Gravidade do crime, fundamentação da decisão e presença dos requisitos. Agora, perfeito. Por maioria de votos, ordem parcialmente conhecida e concedida. 3.15. HC 063-4583, dígito 17. Petran de Defensoria Pública. Votei no sentido de ser concedida a ordem. Pauta o voto da eminente desembargadora Ângela, que fez uma observação. Fundamentação, de fato, a decisão combatida analisou, portanto, suas nuances, destacando as circunstâncias serem substrato fático medido. Peço vênia para discordar quanto ao excesso de prazo, pois já existe audiência designada para o próximo dia 28. Quanto... Há um minuto nós votamos um processo. Nós não, né? Que eu não participei da trinca. Desembargadora Regina votou um processo em que não foi reconhecido o excesso de prazo exatamente na mesma data, a audiência, 28 de novembro. Há pouco isso foi votado. Aqui não, mas aqui ele foi preso há pouco tempo, nesse caso. Deixa eu ver aqui quando foi que ele foi preso. Paciente preso em 12 de 6 de 2023. 12/6. Sendo a denúncia oferecida em 30 de 6, 29 de 8, a prisão foi reavaliada, mantida como garantida a ordem pública apenas no dia 19 de 10 de 2023, designação de audiência, julgamento para o dia 28 de 11. De 11, é. Ele foi preso dia 12 de junho, denúncia ofertada, defesa prévia ofertada e a audiência marcada para o dia 28. Não acho que exista aí um excesso de prazo, a concessão da ordem, que aí no caso foi de ofício porque a defensoria nem pediu, mas como é questão de prazo, gente, não vejo nada de errado de se analisar, né, essa questão do excesso do prazo. Apenas eu acho que está dentro de um padrão de razoabilidade que a gente... Não, o fundamento do desembargador Henrique disse que estava ok. Eu aplico cautelares diversas da prisão e a desembargadora divergiu. Desembargadora Andréia. Eu acompanho a sua relatoria. Perfeito. Então, decisão por maioria de votos foi concedida a ordem relaxando a prisão do paciente mediante imposição de medidas cautelares do artigo 319, inciso 1, 2, 4, 5, 9 do Código Penal. HC 0633373360 da relatoria da eminente desembargadora Maria Regina Oliveira Câmara. Está faltando o quê? Ordem conhecida e denegada. O senhor pode repetir aí a numeração? É o 06337 HC 33 dígito 60 da relatoria da eminente desembargadora Regina Câmara. 0633 733 dígito 60.
Desembargador, peço permissão para me manifestar. Perfeito. É o da doutora. Então, recordando a eminente doutora Regina, juíza de direito convocada, votou no sentido de ordem conhecida e denegada. Falta votar a desembargadora Marlúcia. Obrigada. Após a devida análise processual, com a devida vinha ao entendimento exposto no voto provisório emitido pela doutora relatora, entendo por dele divergir tão somente em uma única questão, a possibilidade de concessão de prisão domiciliar a paciente, mãe de crianças menores de 12 anos de idade. É sabido que os incisos 4 e 5 do artigo 318 do Código de Processo Penal autorizam o juiz a substituir a prisão preventiva da mulher gestante ou mãe com filho até 12 anos de idade pela domiciliar. Outro sim, o colegiado da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do habeas corpus coletivo 143641, de São Paulo, concluiu que a norma processual em referência, artigo 318, incisos 4 e 5, alcançaria todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas naquele right, bem ainda todas as outras em idêntica condição no território nacional. Posteriormente, a redação dada pela Lei 13.769, de 2018, ao artigo 318, letra A, do CPP, determinou que, não tendo o crime imputado sido cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, nem contra o próprio filho, a prisão preventiva imposta contra mulher mãe de criança será substituída por domiciliar. Nesse sentido, nossa Corte Cidadã, através de sua 5ª turma, já manifestou que, abro aspas, o regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que diz respeito à proteção da integridade física e emocional da gestante e dos filhos menores de 12 anos, e as inovações trazidas pela Lei 13.769, de 2018, decorrem indiscutivelmente do resgate constitucional do princípio da fraternidade, Constituição Federal, preâmbulo e artigo 3º. Fecho aspas. Na espécie, observa-se que se trata de suposto delito de tráfico de drogas interestadual, portanto, sem violência ou grave ameaça à pessoa. E houve demonstração, à página 8, de ser a paciente mãe de uma criança com 3 anos de idade, a qual não figura como vítima ou envolvida na ação penal respectiva, cumprindo, portanto, os requisitos legais para concessão da prisão preventiva na forma domiciliar. A nobre relatora afastou, excepcionalmente, a aplicação do habeas corpus coletivo em referência, sob o fundamento de que a impetração não teria logrado êxito em demonstrar a indispensabilidade dos cuidados da paciente para com sua prole, bem como pelo fato dela não dedicar à criança o devido cuidado, visto que a deixou com pessoa estranha para ingressar na empreitada delituosa e traficar drogas entre estados da federação. Este entendimento diverge da orientação do Supremo Tribunal Federal, fixada no sentido de que a imprescindibilidade da genitora ao cuidado dos filhos menores de 12 anos é presumida, abro aspas, tanto que propositalmente
o legislador retirou da redação do artigo 318(5) do CPP a comprovação de que seria ela imprescindível aos cuidados do menor. Fecho aspas, STF, habeas corpus 169.406, relatora ministra Rosa Weber, primeira turma, em 26 de 4 de 2021. Em situações análogas, para não me alongar, cito apenas a numeração de outros precedentes das Cortes Superiores, agravo regimental no HC 731-648, 2022/0085529, dígito 1, julgada em 7 de 6 de 2022, quinta turma do STJ, e agravo regimental no HC 715636-RS 2021/0408-154, dígito 1, relator ministra Laurita Vaz, julgado em 29 de 3 de 2022, sexta turma. Assim, considerando que a paciente é mãe de criança de 3 anos de idade e está presa preventivamente por suposta prática de crime praticado sem violência ou grave ameaça. 6. Não praticou crime contra os próprios filhos. D. É presumida a imprescindibilidade dos cuidados maternos. É cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do artigo 318(5) do CPP. Diante de todo esse contexto, eu entendo que a prisão preventiva, por se tratar a paciente da mãe de criança menor de 12 anos, conforme se infere da documentação junta aos autos, deva ser cumprida na própria residência, sob a forma, pois, de prisão domiciliar, com fundamento no artigo 318-A do CPP, para fins de fiscalização e monitoramento da prisão preventiva a ser cumprida em regime domiciliar e por força do artigo 318-B do CPP, a paciente deverá se submeter à medida cautelar elencada no inciso 9º do artigo 319, sem prejuízo de outras especificadas pelo juízo de origem, cuja validade será de 6 meses, nos termos do artigo 9º da Resolução 213 do CNJ, devendo esta última ser reavaliada a cada 90 dias, em cumprimento ao parágrafo único do artigo 4º da Resolução 412 do CNJ. Advirta-se a paciente de que o descumprimento de qualquer delas poderá ensejar decreto de prisão preventiva. Espeça-se e cumpra-se o alvará de soltura na forma e no prazo do artigo 6º, parágrafo 1º da Resolução 417 de 2021 do CNJ, com o devido registro no Banco Nacional de Mandados de Prisões, pondo-a em liberdade se por outro motivo não estiver presa, e no caso de impossibilidade técnica, comunique-se imediatamente a presente decisão ao juízo de piso, a fim de que espeça o alvará e dê cumprimento à ordem de soltura no prazo de 48 horas, nas mesmas condições. Na verdade, a expedição não será somente a advertência sobre as condições do cumprimento dessa medida preventiva na forma de prisão domiciliar. Perfeito. Obrigado, desembargador. A doutora Regina quer se manifestar? Acompanha as alterações postas pela desembargadora Marlúcia. Perfeito. Então, também acompanho a bem lúcida manifestação da desembargadora Marlúcia e da eminente juíza convocada, doutora Regina. Não foi concedida com aplicação de cautelares diversa da prisão. O juízo de origem será comunicado. E comunicação ao juízo de origem. Então, voltando, esse é o de Tayane, né? Agora o 3.28, HC
3755, dígito 21. Impetrante, Natália Gomes de Souza. Paciente, Lara Welda Matos. Também da relatoria da eminente desembargadora Regina. Esse aqui eu fiz uma observação também nesse mesmo sentido, e a desembargadora é a mesma relação à criança. Eu fiz uma manifestação, a desembargadora, a doutora Regina, colocou aqui no bate-papo, no chat, que seria adiado. A senhora quer se manifestar ou vai adiar, desembargadora Regina? Eu prefiro adiar, desembargador. Perfeito, perfeito. Muito bem. Vai adiar. 3.28. Era nesse mesmo sentido. Agora, 3.31, HC 063, 34, 88, 49. Eu também fiz uma observação, a desembargadora adiou. Não é isso, desembargadora? Regina, doutora Regina, o HC 063, 34, 88, dígito 49. É pedir adiamento, desembargador. Perfeito, muito bem, análise. Obrigado, desembargadora Regina, doutora Regina. 4.2, apelação 00-12594, dígito 66, que é de Sobral, quarta vara, apelante Auricélio Bartes Parente, advogado doutor Francisco Ari, apelante Francisco Gerlano, advogado doutor Kennedy Saraiva, apelado Ministério Público, relatoria da eminente desembargadora Ângela Tereza. Senhor presidente, é 001294. Dígito 66. Da desembargadora Ângela. Eu estou pedindo vista. Certo, votou sentido conhecidos e parcialmente providos, sentença em parte quanto à pena. Reformado em parte quanto à pena. Não é isso, desembargadora Ângela? A eminente desembargadora Marlúcia pediu vista dos autos. Adiado. 4.12, apelação número 021-8526, dígito 20, da relatoria da eminente desembargadora Marlúcia, que votou sentido conhecidas e parcialmente providas. Falta o voto? Meu. 021-8526. Qual é a posição na pauta? 12. 021-8526-20. Ah, tá. Sempre me confundo aqui. Tá. É porque o voto não está disponível. Pois é. Não está disponível o voto. Esse é um que eu pedi adiamento. Por isso que eu não votei, não está disponível o voto. Não, eu quero localizar, ainda não consegui localizar. Não está disponível o voto. Mesmo pela posição aqui na pauta. Hein? É apelação 021-8526-20. Não está disponível. Não está disponível, por isso que eu não votei. Veja aí se localiza. Aqui, ó. Aí tem o voto da André. Não, está aqui, 15, 16. Aí, 17. Hein? Certo. Mas ele disse que é 15, não seria o 16, não? É 15, no sistema é 15. Pois é. 021
85, 26, dígito 20. Será que eu sou impedida? Não é júri? Mas eu acho que estava disponível ontem, porque não vi nem nada que não tivesse não disponível. Pois no meu aqui não tá, viu, desembargadora Andréia? Foi, né, desembargador? Eu tenho a impressão que eu tirei para fazer uma... Senhor presidente, eu quero adiar isso aí. Certo. Certo? Hein? Então, retira de pauta. É. Vai entrar de férias, excelência. É. Eu fiz a revisão, né? Pronto. Eu só sugeri, excelência. Você tem toda a razão. Então, 4.21 esse aqui é a desembargadora André. Desembargadora Ângela, que deve estar faltando. 4.21, apelação. Senhor presidente, eu realmente estou pedindo aqui retirada de pauta, viu? Certo. Perfeito. Deixa eu ver muita observação. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Está faltando a desembargadora Andréia. Qual é o número, presidente? Desembargadora Andréia é o 100 mil ao contrário. Sim, uma apelação criminal sua, né? Não, desembargador, eu analisei, e quando eu fui votar, hoje já não tinha condição de votar, eu acompanho o eminente relator. Perfeito, obrigado. Improvido à unanimidade. Obrigado. Esse é o 4.21, apelação 100 mil ao contrário. 3, dígito 43, de minha relatoria, foi improvido à unanimidade. E teve outro também, desembargador, recurso distrito seu, que também já analisei, eu acompanho o eminente relator. Perfeito. Aqui na pauta está o 45, é um homicídio qualificado, recurso RES, né? Você conseguiu distrito. Certo. 4.29, apelação 0200, 192, dígito 5. Também de minha relatoria, que eu votei no sentido provimento do recurso. Falta o voto. A desembargadora Andréia acompanhou o voto da relatoria. Falta o voto da desembargadora Ângela. Desembargadora Ângela. O 4.29, que é apelação 0200, 192. Eu peço mais uma vez às vênias de não ter respondido nada. Eu dei provimento ao recurso, teve o voto da desembargadora acompanhando a relatoria, faltou o voto de Vossa Excelência, que se insurgiu contra no chat aqui. Na verdade, o recorrente diz que usou uma escada de alumínio para ultrapassar o muro. Vossa Excelência disse assim, uma divergência de muro teria 4 metros ou 1,5 metro. 4 metros foi a altura que o funcionário da CAGES disse que tinha, o réu disse que tinha 1,5 metro, mas ele próprio disse que usou uma escada. Naturalmente que se fosse um muro de 1,5 metro, ele não precisaria de uma escada de alumínio para escalar, né? Então, eu acho que deve ser mantida a qualificadora pedindo vênia a Vossa Excelência, sei que o processo já está votado, mas gostaria de registrar essa minha observação. Perfeito. Desembargadora Andréia. Eu acompanho o eminente relator, como já ratifico o voto provisório. Certo. Por maioria, apelação conhecida e provida. Obrigado. Quanto à qualificadora da escala.
4.42, que é o recurso antidistrito de Santa Quitéria. Também aqui a desembargadora já se manifestou, não é esse, desembargadora Andréa? Exatamente, desembargador, é esse. Perfeito, obrigado. Por unanimidade, provido. 4.61, apelação 0021873, dígito 16. Da relatoria da emenda, desembargadora Andréia, que vai ser adiado, né, desembargadora Andréia? Vai ser adiado? Exatamente, desembargador, vou adiar. Perfeito, obrigado. 4.70, apelação 5.000, o contrário, 385, dígito 75, da relatoria da emenda desembargadora Ângela. Recurso conhecido e desprovido. Senhor presidente, eu estou pedindo vista. Se trata de um crime de estupro, eu preciso de mais tempo para analisar. Perfeito. Vista concedida. A desembargadora relatora votou no sentido conhecido e desprovido o apelo. Certo, desembargadora? 4.72. Apelação 0203-687-84, da relatoria da desembargadora Ângela. Falta o voto da desembargadora Marlúcia. A desembargadora Ângela votou recursos conhecidos, desprovido da defesa e provido da acusação. Pena total reduzida de ofício na fórmula da súmula 55 do TJCE. Falta o voto... Qual é a posição aí na pauta, hein? 75. 75, mas quando sobe para julgamento, né? Aí o número aqui que aparece também é 75. 75. 0203 687 84. Repetindo. 0203 687 dígito 84. É o 75 no sistema. Zero 23 687 84. 75 no sistema. E arrendar, vara única. Dígito 84? Dígito 84. Pronto. Desembargador, eu estou acompanhando aqui o voto, viu? É o 020 368784. Sim. A desembargadora, a doutora Regina, também já tinha votado. Então, a unanimidade, recursos conhecidos, desprovido da defesa e provido da acusação. Pena total reduzida de ofício, na forma da súmula 55. Certo, desembargadora Ângela? 4.73. Apelação 0050387, dígito 25. Da relatoria da emenda desembargadora Ângela. Recurso do acusado conhecido e desprovido. Recurso do Ministério Público conhecido e provido. Sentença reformada em parte. Falta o voto da desembargadora Marlúcia. Senhor presidente, eu peço permissão para me manifestar aqui. Perfeito. Manifestar o meu voto. Após a devida análise processual, com a devida vênia ao entendimento exposto no voto provisório emitido pela douta relatora, entendo por divergir, tão somente em relação ao pedido de condenação do elaborado pelo representante do Ministério Público em relação ao crime de receptação, tendo em vista que, após análise das provas coletadas na instrução processual, não constatei haver prova suficiente da tipicidade do delito. E explico. O crime de receptação encontra previsão legal no artigo 180, caput, do Código Penal. Vejamos, abro aspas, adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro de boa fé a adquira, receba ou oculte. Fecho aspas.
Nota-se, portanto, que para a configuração do delito se faz essencial demonstrar o elemento subjetivo do tipo penal, dolo, no sentido de, abro aspas, saber ser, fecho aspas, a coisa receptada, produto de crime, o que não vejo evidenciado nos autos. Sobre o tema, o STJ tem entendimento consolidado, abro aspas, a existência de delito antecedente constitui elementar do delito de receptação, coisa produto de crime. Em tese, é possível admitir que as provas da materialidade do delito antecedente possam contribuir para a configuração de elementar da receptação, o que aponta para a conexão instrumental processual, prevista no artigo 76, item 3º do CPP, entre o delito antecedente e a receptação. Fecho aspas, STJ, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, em 1º de 6 de 2016. A doutrina também destaca tal entendimento. Vou ler tão somente esse trecho negritado. É imprescindível a comprovação da natureza criminosa do bem. Esta é, portanto, a diligência primordial a ser realizada pela autoridade policial, no bojo do inquérito policial. CPP, artigo 6º, inciso 3º. Sem ela, o procedimento investigatório estará incompleto e não será suficiente a embasar a atividade do Ministério Público quanto ao oferecimento da denúncia. Masson Kleber, Direito Penal, Parte Especial, volume 2, 2018, páginas 627. Ocorre que, compulsando os autos, verifico que os agentes estatais responsáveis pela instrução e pela tese acusatória não efetuaram as diligências necessárias para aferir qual a origem da arma apreendida, não havendo notícia segura nos autos de como essa arma chegou à posse do acusado. Quando do seu interrogatório em juízo, o réu, José Lima Arruda, afirmou que a arma era sua, mas negou que a tivesse comprado. No mais, preferiu ficar calado. Ressalte-se que na peça acusatória, o representante do Ministério Público não demonstra absolutamente nenhum elemento de que a arma seria produto de crime, assim como não atribui ao réu a prática de nenhum verbo núcleo do tipo do artigo 180 do Código Penal. Frise-se que, conforme o auto de apresentação e apreensão, página 12, a arma de fogo apreendida foi um revólver, calibre 38, marca Taurus, cuja numeração de série estava visível, número D875098, de modo que seria possível, por exemplo, ter sido oficiado aos órgãos de segurança pública responsáveis pelo cadastro de armas para constatar a origem do armamento, quem seria o seu proprietário, ou se havia algum registro de furto ou roubo do artefato, o que, no entanto, lamentavelmente não fora realizado. Resta evidente, portanto, que, recaindo sobre o órgão acusatório o ônus de comprovar a autoria do delito e de todas as circunstâncias que o permeiam, não pode a negligência estatal prejudicar o réu, sob o qual envolve o manto do princípio da inocência, de onde se extrai o brocardo indúbio pro réu. Nesse sentido, relembro o disposto no artigo 6º, inciso 3º, combinado com o artigo 156, ambos do CPP. Vejamos, logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá, inciso 3º, colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Artigo 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Em que pese tal ônus probatório, vê-se que nenhum elemento de prova contundente foi trazido aos autos contra o réu, que configura
segurança, que confira segurança e certeza que a arma em questão tem origem ilícita, tratando-se tão somente de mera presunção. Com efeito, embora não se negue existir a possibilidade de o apelante, de fato, ter praticado o crime de receptação que lhe foi imputado, tal situação não passa de uma possibilidade, e ainda assim muito vaga e imprecisa, desprovida dos elementos necessários a fornecer ao julgador a convicção suficiente para o juízo condenatório. Nesse sentido, a clássica lição de Carrara é de subliminar destaque. Diz-se plena a prova quando nos autos há certeza. Se a mera probabilidade é semiplena, esta não é suficiente para se reconhecer a culpabilidade. Se a certeza é a única base da condenação, é mister, porém, recordar que a probabilidade é necessária para legitimar a acusação. Fecho aspas. Por fim, cito ainda precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça alencarino. Em caso, não há provas de que a arma que o apelado portava era produto de furto ou roubo. Não há também demonstração irrefutável de que a pessoa que vendeu a arma para o acusado praticou o delito previsto no artigo 17 da Lei 10.826, vez que não restou comprovado nos autos que tal indivíduo praticava, de fato, o comércio de armas com habitualidade elementar necessária para a caracterização do supracitado crime. Recurso conhecido e improvido, TJCE, relator desembargador Mário Parente, Primeira Câmara Criminal, publicada em 8/6/2022. Entende-se não ser crível que o delito de receptação se concretize necessariamente tão somente com a apreensão da arma de fogo em poder do agente, que não possuía autorização para portá-la e não provou a sua aquisição por meio lícito, invertendo-se o ônus da prova, na esperança de que o réu apresente justificativa plausível para não ser condenado, presumindo-se a receptação. E mais, pensar de modo como quer crer o apelante seria admitir uma espécie de concurso obrigatório entre os dois tipos penais, ou seja, sempre que se estivesse diante de um crime de porte ilegal de arma de fogo, invariavelmente, de forma casada, acompanharia o crime de receptação do artefato. Não há, portanto, nos autos, elementos suficientes a demonstrar que o réu adquiriu a arma sabendo ser produto de crime, pois as circunstâncias em que ele adquiriu o objeto em nenhum momento restaram esclarecidas, a ponto de comprovar que tinha ciência de que se tratava de bem de origem criminosa, estando, portanto, ausente prova do elemento subjetivo do tipo penal da receptação, no caso, adquirir em proveito próprio ou alheio coisa que sabe ser produto de crime, que não decorre de mera presunção. Relatoria do desembargador Henrique Jorge Holanda Silveira. Terceira Câmara, data da publicação, 26/3/2019. A seguir, eu vou ler uma jurisprudência também da Terceira Câmara sob a minha relatoria. Não sendo possível a condenação do acusado pelo crime de receptação, haja vista a ausência de comprovação sobre a origem da arma de fogo, sendo que o réu negou a propriedade dela e os policiais militares nada informaram sobre a origem do artefato, não havendo ainda qualquer documento que ateste que ela seria proveniente de roubo ou furto, ou de outro ilícito penal. Da minha relatoria, Terceira Câmara Criminal, foi publicada em 30/8/2022.
outra jurisprudência, também aqui da terceira Câmara, né? No caso em análise, observa-se que a acusação não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a arma que o agente portava era objeto de crime, de modo que não há como acolher a tese acusatória de que o acusado praticou crime de receptação. Relatoria desembargadora Andréia Mendes Bezerra, terceira Câmara Criminal, data da publicação 21/3/2023. Por oportuno, esclareço ainda que não desconheço o entendimento jurisprudencial de que, abro aspas, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. Fecho aspas. Ocorre que não me parece ser o caso de aplicação de tal entendimento ao presente caso, por entender que não se trata de uma inversão probatória absoluta. Considero que esse entendimento só se aplica quando o órgão acusatório primeiramente apresenta evidências sobre a origem lícita do bem, de forma que caberia ao réu demonstrar que agiu de forma culposa ou contrapor as evidências acusatórias, apresentando outras provas contrárias às apresentadas pelo parquê, para demonstrar a origem lícita do bem. No presente caso, no entanto, os agentes estatais responsáveis pela instrução e pela tese acusatória não apresentaram qualquer evidência concreta que demonstrasse a origem criminosa do bem apreendido com o réu, de forma que entendo não ser possível imputar à defesa a obrigação de contrapor um fato que sequer foi provado. Jurisprudência da Corte Alencarina. Lembre-se ainda que, no delito de receptação, haja a inversão do ônus da prova quando o agente é encontrado na posse do bem objeto do crime, nos termos do artigo 156. Fato é que a ausência de demonstração da existência do delito anterior impede tal procedimento, não sendo viável, assim, manter a condenação quanto ao crime de receptação. Relatoria, desembargador Mário Teófilo Neto, primeira Câmara, data da publicação 5/4/2022. Destarte, considerando a ausência de provas robustas, firmes e seguras sobre a tipicidade do delito de receptação, artigo 180 do Código Penal, entendo por não acolher as razões recursais do representante do Ministério Público, posicionando-me favorável à manutenção da sentença que absolveu o acusado quanto a este delito, ante o que determina o artigo 386, incisos 2 e 7 do CPP, respeitando assim o princípio em dúbio pro réu. Diante de todo o exposto, rogando máxima vênia ao entendimento da douta relatora, entendo por divergido o seu voto em relação à apelação do representante do Ministério Público, posicionando-me por conhecer do recurso apelatório, porém para negar-lhe provimento. É como voto, senhor presidente. Obrigado, desembargador. Então, a divergência aí é quanto ao recurso do Ministério Público em relação ao crime de receptação. E houve absolvição. Certo. Então, a senhora vota no sentido de recurso do acusado conhecido e desprovido e recurso do Ministério Público conhecido e desprovido. Certo. Desembargadora relatora, desembargadora Ângela, como se manifesta. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigada, desembargadora Marlúcia, pelo seu alentado voto. Mas eu gostaria de reafirmar aqui meu posicionamento, e embora não valer a integralidade do voto, gostaria só de destacar as minhas razões de convencimento. Digo, quanto ao delito do artigo 180, caput do Código Penal, na hipótese dos autos, as circunstâncias em que os fatos ocorreram evidenciam o dolo direto, restando comprovada a prévia ciência da origem criminosa da arma por parte do
apelante/apelado. De acordo com os elementos de informação colhidos em sede inquisitorial e confirmados nos depoimentos dos policiais civis participantes da diligência em juízo, de acordo com a mídia de folha 197 e 198, a arma de fogo, um revólver calibre 38, que foi apreendida às folhas 12, foi apreendida em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido em desfavor do réu nos autos de pedido de prisão temporária número tal, que tramita em segredo de justiça, supostamente envolvido em integrar a organização criminosa. É consabido que a aquisição de armas de fogo pressupõe o atendimento de rigorosas exigências legais e regulamentares, cuja comercialização se efetiva de forma restrita e em estabelecimentos autorizados. Em razão disso, infere-se que a ausência de demonstração de sua regularidade, na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal, somadas às circunstâncias da apreensão do artefato, denota a ciência da origem ilícita do bem pelo apelado, sendo de rigor a condenação do acusado no artigo 180 caput do Código Penal. No corpo do voto, eu cito uma série de julgados também, inclusive dessa terceira Câmara Criminal, inclusive de relatoria da desembargadora Marlúcia, em 2022, há um voto de Vossa Excelência que eu transcrevo aqui, e eu vou tirar só o que eu achei interessante do voto de Vossa Excelência que está aqui no nosso voto. Não se mostra plausível nessa senda admitir que qualquer pessoa, ainda que com diminuto discernimento, não se acautele de documentação necessária para portar uma arma de fogo, não podendo prevalecer destarte qualquer dúvida relativa à caracterização do crime de receptação. Esse voto foi proferido em 2 de agosto de 2022. E colaciono também dessa terceira Câmara um voto do desembargador Darival Bezerra Primo, no mesmo sentido, em que ele diz que não é possível extrair qualquer prova que a arma foi adquirida de boa fé sem saber de sua origem ilícita. Pela conduta e circunstância do crime, é possível entender de forma distinta. Isso porque a acusada adquiriu o artefato com pagamento de dívida sem indagar ou se importar com sua origem. E isso também na mesma sessão do dia 2 de agosto. Então, faço meu voto com esteio em entendimentos desta terceira Câmara, já esposados aqui no voto. Então, peço licença, e com todo respeito à desembargadora Marlúcia, mantenho o meu voto. Perfeito. Obrigado. A doutora Regina quer se manifestar, doutora Regina? Acompanha a relatora. Certo, acompanha a relatora. Acompanha a relatora, desembargador. Perfeito. Então, por maioria, recurso do acusado conhecido e desprovido, recurso do Ministério Público conhecido e provido, sentença reformada em parte. Mais algum? Acabou, cessou. Então, findou os processos que estavam pendentes de julgamento. Eu indago aos eminentes pares se tem alguma manifestação. Então, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos e de todas. E retornarei, se Deus quiser, pós-férias. Até logo. Obrigada. Tudo de bom. Tchau. Bom dia a todos. Presidente Bárbara Marlúcia. Boa semana para todos. Boa semana.